Olá, pessoal! E bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. O melhor, o maior, o mais duplicado, enigmático, incopiável podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu não sou o Rafael Coelho, mas eu tenho a voz igual a ele. Comigo não estão o Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais doppelganger do Brasil. E Leonardo Wittmann. Oi, eu não estou aqui também, pessoal. E aí, como é que vocês estão hoje? Tudo certo? Tudo bem? Como é que vocês chegam nesse episódio de número 13? Ó, 13 é um número... Número forte, né? Número forte. É. Vocês são supersticiosos? Mais ou menos. É o número da sorte do Zagalo, né, cara? É verdade. Sim. E dizem que é um bom número pra gente lembrar no final do ano, assim, não só jogando uma ideia aqui. O Brasil Final toma do- banho de bola da França, não tem 13 letras. Não tem. Até por isso já aconteceu mais de uma vez. Mas enfim, o que vocês têm assistido ultimamente? Quem quer começar? Ninguém quer começar? Eu começo? Tu começa, Rafael, começa, vai lá. Eu começo? Aham. Tá, eu assisti um filme... Eu vou fazer um preâmbulo rápido, que eu sou um fã casual desse diretor, que é o Steven Soderbergh. E ele tem recentemente lançado basicamente um filme por ano. Ano passado foi o Nenhum Passo em Falso, que eu gostei, com ressalvas. E esse ano saiu Kimi, Alguém Está Escutando, que eu também gostei bastante, mas com ressalvas. É sobre uma mulher, a Zoe Kravitz, também conhecida como a nova Mulher Gato. Aham. Ela monitora gravações do aparelho para resolver problemas de programação. De um aparelho tipo a Alexa, assim, que funciona como assistente pessoal, assim. Ah, Sim. Alexa, toca música. As pessoas gritam, Kimi, toca música tal. Daí, quando o aparelho não consegue tocar a música certa, a Zoe Kravitz vai lá e arruma o código para resolver esses problemas. Só que um dia chega pra lista de coisas para ela ouvir e resolver um som de que ela presume ser um crime. E daí ela começa a investigar e entra de cabeça nisso. Só que ela tem agrofobia, ela não sai do apartamento dela. Então, é tudo meio que dentro desse universo, assim. É bem interessante, bem divertido. Eu gostei muito do filme até o último terço, assim. Que daí o filme tem uma virada que eu não vou falar aqui, mas pra mim foi meio pobre, assim. Empobreceu o filme. E ele segue também um cacuete recente do Soderbergh, que é tentar botar sempre um comentário político, que não é problema botar o comentário político, não é isso que eu tô criticando. Mas é o jeito que ele faz, é muito básico, muito de mão pesada, assim, sabe? Sim. É uma coisa que fica, tá, ok, esse é o momento que o filme está dando seu discurso. Que até acho que não é um discurso ruim, é só mal executado, eu acho. É estranho. Mas fica assim, eu acho que eu recomendo esse filme. Se quer ver, como é que eu vou dizer, um thriller, assim, com um clima diferente do normal, um elenco muito bom também, vale a pena. E eu gostei bastante. E é isso. Massa. Eu vi o trailer desse filme, parece bem interessante, cara. Fiquei com Eu não vontade. vi nada Tá sobre no esse filme. HBO Max. Na HBO Max. E... O Soderbergh, basicamente, eu vou ver... Eu não vi tudo, ainda vou ver, mas aos poucos nós vamos preenchendo as lacunas. o Soderbergh, ele meio que... Recentemente, ele ficou marcado pela última cerimônia do Oscar que ele dirigiu. E meio que teve sim. algumas escolhas bem questionáveis ali. O pessoal criticou bastante, mas... Mas é um evento, né? Não é um filme, não dá pra considerar isso, né? Carreira... Ele assim, eu não acho ele o melhor diretor, não acho ele nem um grandíssimo diretor, mas eu acho que ele sempre tem um olhar e uma particularidade de como fazer cenas e montar as cenas dele. Muito interessante, assim. Nesse filme ele tem várias jogadas de filmagem bem interessantes. Massa. Que eu não vou spoiler aqui também, porque vale a pena ver. Eu queria comentar, na verdade não é um filme que eu vi, mas é uma notícia que eu vi que eu achei muito interessante. Se o pessoal ainda não sabe, eu achei bem... Me pegou de surpresa, assim. A DC vai lançar um filme novo do Besouro Azul, tá? Vai ser filmado... Eu não fazia ideia disso. Besouro Azul não era Besouro Verde? Besouro Não, Azul. Besouro Azul. É um personagem da DC. E o protagonista vai ser o... Acho que o nome é Cholo Maridueña, alguma coisa assim, que ele é protagonista do Cobra Kai também, da série Cobra Kai. E quem vai fazer a protagonista feminina desse filme vai ser a Bruna Marquezine. Ela foi selecionada recentemente. Eu acho que, ontem ou anteontem saiu essa notícia. Eu achei muito interessante. Eu achei legal também. Bem legal pra Massa! fomentar. Fiquei curioso pra ver agora. Achei massa. Não sei onde é que vai sair, se vai sair na HBO Max, porque é da DC, se vai sair no cinema, né? Mas achei uma notícia bem, bem legal. E, assim, no geral, eu tenho visto
Cara, eu vi 2 filmes do Almodóvar. O Madres Paralelas, que é o filme que tá no Oscar, né? Tá indicado a 2 Oscars. Sim. E o Tacones Lejanos, que é de Salto Alto. Que é um filme mais antigo dele. O Madres Paralelas eu gostei bastante. Eu acho que é um filme com problemas de roteiro, alguns problemas de roteiro, mas que, assim, não comprometem tanto. É que o final é um pouco... Bom, o Madres Paralelas, para quem não sabe, é um filme sobre 2 mulheres que dão à luz ao mesmo tempo. Elas não se conhecem, mas elas estão na mesma maternidade ali. E elas estão em momentos completamente diferentes da vida, né? É a Penélope Cruz e a outra atriz, eu esqueci o nome agora, desculpa. Mas e aí elas começam a ter uma relação, assim, uma troca de ideias ali durante aquele processo. E depois o filme mostra meio que o envolvimento delas, assim, a relação delas. E tem outras coisas... Milena Smith. E tem outras coisas, tem coisas que não pode falar porque são spoilers grandes e tal. Mas o filme se desenvolve nessa relação das duas. E só que, assim, é que essa coisa... O filme insere outro tema, quer dizer, não sei se é um subtema ou é um tema paralelo, que ele não fica muito bem amarrado com a história principal, que é um tema sobre os enterrados nas fossas durante a Guerra Civil Espanhola. As pessoas eram enterradas em fossas, muitas pessoas enterradas em fossas, não tinham enterro assim individual, né? E tinha uma comunidade, tem uma comunidade da qual no filme a Penélope Cruz faz parte, que quer dar um enterro digno, um enterro para essas pessoas, né? Abrir a fossa e enterrar as pessoas assim devidamente. Isso é inserido no começo do filme, só que o roteiro nunca mais traz isso e nunca mais amarra isso com a história principal, com a história, e traz isso de volta só no final de uma maneira muito solta, assim. Sabe? Eu acho um tema importante, só que ele não ficou muito bem inserido, assim. E até quando tu falou do negócio do Soderbergh, que às vezes ele pontua demais as coisas, parece que, esse momento é para falar sobre isso. Me pareceu um pouco assim, né? Porque parece que não é orgânico ali, não faz parte, não se insere na história, são momentos de comentários sobre isso, entendeu? E isso eu achei... exatamente isso que eu falo do Soderbergh também. Assim, coisas que ele coloca no filme parece que tá... ok, esse é o momento que eu tenho que colocar isso. E, tipo, não flui, não encaixa direito. Me pareceu que, sei lá, eu até ouvi uma crítica sobre isso, e eu concordo que faltaram alguns tratamentos de roteiro, sabe? Mais uns 2, 3, 4 tratamentos, isso poderia ser resolvido. Mas eu gostei do filme, eu acho que a Penélope Cruz, especialmente, está muito bem, assim, o miolo do filme, o meio do filme é muito bom. E o Tacones Lejanos, que eu falei, de Salto Alto, é um outro filme, um melodrama, né, clássico, estilo Almodóvar, sobre uma mulher que a mãe dela meio que abandona ela para fazer carreira como cantora. Ela é uma cantora. E depois ela abandona ela e depois ela volta. E quando ela volta para encontrar a filha está namorando um ex-amante da mãe. E aí acontece que esse ex-amante ele é assassinato. E aí é meio que, tipo, é um mistério. Que momento chato. É meio que um mistério sobre isso. É tipo, quem matou e... Só que, assim, não é exatamente um filme... Não sei, no estilo Almodóvar. Não, é no estilo melodrama clássico do Almodóvar. E eu achei bem interessante o filme. Não é dos meus favoritos dele, mas eu achei que valeu a pena. E outra coisa que eu tô vendo de novidade, assim, que na verdade muita gente já falava sobre essa série. Aí uma série de comédia que já terminou, já foi finalizada, que é The Good Place, que é uma série tá na Netflix, com a Kristen Bell, né? E, cara, é uma série bem leve, assim, interessante, ela é engraçada, e ela fala sobre uma mulher que morre, e aí ela chega no, digamos, paraíso, o lugar bom. No lugar bom. O lugar bom. Só que o que acontece é que ela, na real, ela percebe que ela não pertence àquele lugar, porque eles dizem, tu pertence aqui ao lugar bom porque tu teve uma pontuação. Eles têm um esquema de pontuação na Terra. Quanto mais coisas boas que tu faz, mais alta a tua pontuação. Só que ela analisa a vida dela e ela percebe que, na real, não era pra ela estar ali. E, tipo, ela tem certeza que foi um erro ela estar ali no The Good Place, no lugar bom. E aí a série se desenvolve com base nisso, né? Ela tentando esconder isso e tal. Sim. E muitas outras coisas que são muito spoilers e eu não posso falar. Mas é uma série bem interessante. Até onde você assistiu, Alexandre? Cara, eu tô no final da 2ª temporada. Tá. Então já teve algumas reviravoltas importantes. Sim. Porque essa série vai pra alguns lugares muito loucos. Mas vale a pena.
E o Ted Danson tá muito engraçado também. Mas pra mim, quem rouba a série é a Janet. É muito bom. Ela é a melhor. Enfim, desculpa roubar teu spotlight, mas tinha Não, que capaz, falar. cara. Leonardo, o que você tem visto pra nos contar? Não tenho visto. Não vem com o 007. Então, eu vi um filme do James Bond. Ah, não? Não, tô brincando. Não, eu não tenho. Corta o microfone dele. Não tem como. Eu controlo isso. Não, Já eu sei, não- tu viu Mortal não- Kombat. Quem me dera. Aliás, vai ser Mortal Kombat 2, né? Que isso é uma coisa Sim, que eu fiquei cara. Tu de tem que falar. falar isso em todos os episódios. Sim, eu fiquei de falar em Acho que tu não falou no último. No último eu não falei, então eu vou falar aqui de novo. Vai ser Mortal Kombat 2, vai ser Mortal Kombat 2, vai ser Mortal Kombat 2. Então quer gravar um soundbite que a gente pode separar e botar colado em algum lugar do episódio sempre? Pode ser, podemos fazer isso aí. Não, Então, beleza. Fala agora. Tá. O que você tem que falar todo episódio, Leonardo? Vai sair. Põe a minha pergunta. Não. Tá. Põe a minha pergunta na tua fala. O que eu tenho Na que tua falar? fala assim. O que eu tenho que falar em cada episódio? Que vai sair Mortal Kombat 2. Aê, beleza. É isso? Eu vou colocar isso em algum lugar de todos os episódios. Tá, né? beleza. Do ano. Em todos os episódios, tem que ser. Todos. Tá, desculpa. Não, Segue a vida. eu não ando vendo muita coisa, mas eu terminei de ver uma série que eu acompanho desde 2016, 2017, que é uma série da HBO chamada Insecure, que é, a protagonista é a Issa Rae, que também é uma das criadoras da série e é a protagonista da série também. E é meio que as, digamos assim, aventuras e desventuras dela em Los Angeles com as amigas e relacionamentos que começam e terminam dela. É uma série bem legal, assim, são episódios bem curtos, todos têm meia hora. É uma série bem engraçada, assim, e que teve bastante destaque. E chegou no final agora, acho que final do ano passado. Eu só terminei de ver recentemente. E recomendo. Acho que é uma das melhores séries, assim, da HBO que eu vi nos últimos tempos. E eu gosto bastante das séries da HBO. E essa é a minha recomendação número 1. A minha recomendação número 2, daí eu não sei se vou estar quebrando os protocolos do podcast, mas eu posso recomendar um filme que eu não... A gente tem protocolos? Não sei, a gente tem? Acho que a gente já quebrou todas as nossas propostas iniciais. Ah, tá. Eu posso... Tipo, o podcast se chama Eu Quero Ver o Filme, a gente tá falando de série, a gente fala de um monte de coisa. Tá, mas... beleza. É. Show de bola. Mas Não tem problema nenhum. Isso aí das séries é culpa do Alexandre. Não, mas eu verdade. ia só perguntar se eu posso recomendar um filme que eu vi partes, que eu não vi inteiro. Bah, isso é clássico, Leonardo. Deve. Tá bom. Leonardo, o que tu achou do filme e tal? Eu gostei muito, mas eu só vi parte. Não. A minha resposta... Típica resposta do A Leonardo. minha resposta é sempre dizer, eu vi partes. Então eu não posso... É que sabe quando às vezes tá dando um filme na TV e tu... esse filme parece legal, eu vou ver. Vou ver de onde... Tipo, tá no meio, tá um pouco depois do começo. Eu vou dar uma olhada. E meio que tu tá no clima Sim. de ver aquele filme. Enfim, esse final de semana tava passando na TV um filme chamado Coach Carter. Acho que é Ensinando a Viver, alguma coisa assim. Treinando para Ver. Com o Samuel L. Jackson. E... Assim, é legal, assim, é um ex-jogador de basquete que assume um time escolar, escolar, e eles são ruins e aquela velha história do treinador bom que faz eles serem um time bom, assim. E as partes que eu vi, eu gostei, assim, eu gosto um pouco dessas histórias de esporte, assim, mas, não vi todo o filme, mas as partes que eu vi eu gostei, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando também o quanto... Tem muitos esses filmes, assim, né? Tipo, de um professor, de um mentor, de um treinador que vai lá e coloca... E muda a vida de um... mas que coloca essa maneira mais rígida, sabe? Mais quase autoritária. Tipo, essa é a única forma de vocês mudarem a vida de vocês, dessa forma rígida, e vocês têm... Whiplash. Isso me lembrou muito o Whiplash, sabe? Também, assim, que acho um filme que tem muito essa química, assim, que é um filme que fez muito sucesso lá em 2015. Tem um filme o único filme bom com Richard Gere, por sinal. Não. A Força do Destino tem essa dinâmica também. Não. Que ele vai pro exército e é tudo super Não. rebelde. Não. Sim. O Richard Gere fez vários filmes bons. Não, ele só fez um. A Tu Força já do viu? Destino. Não. Recomendo. Tu já viu Cinzas no Paraíso, do Terrence Malick? Não. Então não. assiste. Tem o Richard Gere, a chance de eu ver é baixa. Tudo bem. Mas enfim, daí isso me fez questionar um pouco esses filmes que mostram, tipo, esse técnico, esse professor, esse mentor meio autoritário, como também é o caso do Whiplash, e o quanto isso também não ficou solidificado no cinema, assim, como uma coisa que talvez não seja necessariamente boa, sabe?
Mas enfim, acho que o Coach Carter parece um filme interessante. Então eu recomendo, são esses filmes que eu recomendo no momento. Um filme e uma série. Ele tem partes muito boas. Isso Tem a gente pode partes dizer. muito boas. Outras Leonardo, partes eu posso não fazer vi. uma pergunta? Pode. Aproveitar agora que a gente tá no ar e também para as pessoas que nos ouvem saberem nesse contexto. Eu nunca te perguntei isso, na verdade. Eu deveria ter perguntado antes. Tudo bem. Quando tu fala, tu viu partes, o que isso significa, geralmente? Significa... Tu viu 10 minutos, daí saiu pra fazer outra coisa. Daí Não. voltou, tá passando filme ainda, vou ver mais um pedaço. Não, significa... Ou tu só perdeu os primeiros 10 minutos e seguiu vendo. Não, geralmente significa que, sei lá, tá passando na TV o filme, Sim. eu não peguei desde o começo e eu começo a assistir e geralmente vou até o final ou vou até uma parte que eu penso, eu vou parar de ver aqui pra não ver até o final, porque eu quero ver o filme do começo ao fim. Entendi. Mas nem sempre eu volto pra ver esse filme do começo ao fim. Sim, sim. É ao contrário da minha história com Interestelar, que a gente foi no cinema junto. Alexandre, não sei se tu tava nessa sessão. Não lembro, A gente foi ver e faltou luz na sessão. Tipo assim, no último... Faltava acho que 10 minutos pra acabar o filme. Faltou luz e mandaram a gente embora. Nos deram ingresso grátis e tudo. E eu não voltei pra ver o Interestelar. Até hoje eu não vi o final daquele filme. Eu vi o final do filme, mas E tipo, eu só não o final, gosto do sabe? filme também, então... Eu acho que o final, eu acho que a parte mais problemática do filme é o final. Que ele quer, tipo, Que ele é a parte até volta. onde eu vi, tava assim, caminhando uma coisa horrorosa. É, mas eu acho que eu não tava nessa sessão, não, cara. Eu tava naquela sessão pode crer. da bruxa, eu acho que Da deu... bruxa que travou. É, que travou... E A gente tem teve uma que série de voltar. sessões acidentadas. Total. Também tem a sessão da Fênix Negra, que o som ficava fazendo... Não, mas E calma daí aí. eles deram ingresso grátis. Ah, mas isso não aconteceu no Farol também? Não, no Farol não... No, não, no Farol, sim. No Farol, sim. No Farol, sim. É que faz parte do filme, né? Sim, exatamente. Mas eu vou dizer, cara, se o Farol parasse e eles tivessem que voltar no outro dia, eles tinham que voltar, porque é um filmaço. Bom, então a gente tá terminando esse primeiro Não. bloco com opiniões problemáticas e sem fundamento nenhum. A gente promete que no próximo bloco o Alexandre não vai estar presente. Vai ser só eu e o Rafael falando. Censura! Aê, feito! Censura! Vai ser maravilhoso. Vai ser o melhor episódio. Melhor episódio. Pô, foi diminuído. Então, nos vemos daqui a pouco. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, assistir o Grenal e voltaremos aqui felizes ou tristes com o resultado. Aquele abraço e já voltamos. Sobe a música. Tu, 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 tu. E estamos de volta com esse episódio incrível de Eu Quero Ver o Filme. Hoje nós viemos aqui para falar do filme O Homem Dividido, de 2013. Duplicado. Direção de... O Homem Duplicado. Estamos aqui hoje para falar do filme O Homem Duplicado, de 2013, direção de Denis Villeneuve. Eu vou editar aquela parte fora, tá? Vai ficar bonito isso. Não vou não, eu vou deixar tudo isso. É mais legal. As pessoas gostam de ver os bloopers. A falha nossa. É. Daí, assim, a história do filme é Adam Bell, que é Jake Gyllenhaal, é um professor de faculdade que assistiu o primeiro filme da vida dele. Ele descobre que existe um ator que é idêntico a ele e fica obcecado. Esse ator, ele descobre que se chama Anthony Clare, que é o Jake Gyllenhaal. Ele fica obcecado com esse cara, quer conhecer ele. E essa obsessão dele pra conhecer o outro e se comunicar, enfim, desperta também uma obsessão no outro cara, o Anthony. No ator, E coisas né? estranhas acontecem, pessoas são envolvidas no meio e a gente sai do filme questionando tudo. Exato. E assim, é um dos meus filmes favoritos de 2013, se não o meu favorito de 2013. Ó. E eu devo dizer que esse é um baita filme, eu acho. Sim, a Porque história, ele obedece... e a história se passa em Toronto, no Canadá, e é baseado no livro O Homem Duplicado, do José Saramago, né? Sim. E é uma coprodução hispano-canadense. Aham. Faz muito sentido. Faz muito Eu não sabia É. disso, mas vocês sabiam que o primeiro ator, quer dizer, um dos primeiros atores cogitados pra fazer esse personagem foi o Javier Bardem. Sim, sim. Sério? E ele, Sim. ele recusou porque ele achou que ele não tinha muito a ver com o personagem. Não tinha muito a ver com É, a história. e tanto que o roteirista desse filme, o Javier Goulon, ele é espanhol e o diretor, o Denis Villeneuve, é canadense, né? Então tá a explicação aí. Vai, devo dizer que é a melhor recusa da história. Não que eu não goste do Javier Bardem, mas é que o Jake Gyllenhaal dá show demais nesse filme. Sim. Tá tudo bem. Porra! E outro, eu gosto outro muito ator desse que foi filme também. cogitado, outro ator que foi cogitado também foi o Christian Bale, que daí ele não recusou, mas ele não pôde fazer por conflitos de projetos. Ele tinha outros projetos que ele estava filmando e não pôde fazer. E também o Christian Bale sempre tem a questão se ele tá gordo, magro, forte. Cara, metamorfoseia pra cada filme. O quanto ele vai se jogar no papel. É. Eu acho que ele faria bem também. Mas e aí, qual a relação de vocês com esse filme?
O Homem Duplicado. Eu fui ver também em 2013 no cinema. Eu acho que na época eu não sabia muito o que esperar, assim. Eu nem me lembro se quando eu fui assistir eu sabia que era baseado no livro do Saramago. Mas assim, eu me lembro que eu assisti e eu gostei bastante. E eu me lembro de ter achado, nossa, esse é um filme... Tá, a gente tem várias histórias de doppelgangers e duplos, enfim. Mas esse me chamou muito a atenção, assim, sabe? Eu achei um filme muito diferente, porque é um filme muito enigmático, assim, sabe? É um filme que... Essa história do Jake Gyllenhaal, que ele faz 2 papéis no filme, que é um é o professor de história, o Adam Bell, e o outro é o ator, que é o Anthony St. Clair, tipo, que também tem personalidades diferentes, né? Por ele estar tão bem, assim... Enfim, ele tá muito bem, mas o filme não se reduz só a tipo, tentar explicar quem são essas 2 pessoas, né? Quem é duplo, quem são esses duplos, assim, né? Qual é a história aqui? Ele meio que abre muitas possibilidades, assim. Eu acho que é um filme que não... Acho que é um filme que não tem como tirar numa conclusão, sabe? É a terceira vez que eu vejo esse filme, contando desde 2013, e acho que é a vez que eu melhor entendi ele, na minha visão. Mas eu meio que tive uma interpretação completamente diferente que eu tive da primeira vez que eu vi e da segunda vez, assim. E é um filme que, tipo, não... Pra mim, ele não tem uma explicação, sabe? Da maneira que eu vejo, pelo menos. A começar por aquela cena inicial de que é meio que em algum lugar secreto, numa espécie de sociedade secreta, que tem vários caras olhando mulheres nuas ali, fazendo algumas coisas... E também... Vários tarados. Vários tarados. Daí parece uma tarântula. E ali no... Uma tarântula que tá numa bandeja e alguém puxa a tampa da bandeja e aparece a tarântula. Isso, é trazido que nem um prato, assim, de garçom. Naquela bandeja que tu tira a tampa, inicialmente isso parece um lugar fantástico, né? Depois a gente descobre que tem explicação, né? Durante a trama. Tênue. Tênue, né? Eu também acho. Essa que é a beleza do filme, acho que ele explica o suficiente, tá? Mas nessa cena a gente já é apresentado ao Jake Gyllenhaal. A princípio, o Jake Gyllenhaal, que é o ator, né? Que é o Anthony St. Clair, porque ele tá com aliança. O Anthony St. Clair, o ator, é casado, tem essa aliança, e o Adam Bell, que é o professor de história, não é. E não carrega uma aliança. E namora uma mulher, que eles têm uma relação que é... O começo do filme todo mostra, tipo, o que é a vida diária do cara, que ele vai pra aula, dá a mesma aula todo dia, basicamente. Vai pra casa, eles fazem sexo, não conversam quase. Sim. Tipo, trocam 2, 3 palavras. Uma relação bem fria, né? E deu. E é a Melanie Laurent que faz. A atriz é a Melanie Laurent. E, cara, a minha experiência com esse filme foi interessante, cara. Eu não vi esse filme no cinema, mas eu tinha visto já, acho que faz uns 2, 3 anos. Em casa, não sei se estava no Now, alguma coisa assim. E eu lembro que na primeira vez que eu vi, eu achei um filme confuso. E vendo de novo essa semana, eu na verdade não achei tão confuso. Eu achei que ele com uma proposta bem sólida de ser um filme Alberto, né? Um filme Alberto. aberto. É um filme com final Alberto. Mas eu achei interessante. E eu acho difícil essa proposta, sabe? Porque é aquela questão de dosagem de informação no roteiro que é sempre um problema, né? Porque assim, tu vai fazer um filme com uma proposta interpretativa, uma proposta mais... que peça uma participação maior do espectador, tu tem que dar o suficiente, o nível suficiente de informação para que isso seja possível. Então também não pode fazer qualquer coisa, filmar qualquer coisa e dizer, interpreta aí. Senão, tipo aí... Farol. Não é. Sim, a gente sabe que é. Depois que o Farol é assim. A gente Farol pode é fazer assim. um episódio só sobre Farol, que daí eu dou as minhas interpretações. Eu prefiro não. Tá bom. Mas eu acho que o Denis Villeneuve aqui consegue fazer isso. E assim, trabalha com essa história do doppelganger, né, com esse arquétipo do doppelganger, que é, digamos, uma cópia que não é relacionada... Assim, o doppelganger é... Vamos só estabelecer para as pessoas, então, como isso acontece no filme. Sim. Que começa com uma cena que parece totalmente descartável no filme, do Adam Bell no trabalho dele e conversando com outro cara, a gente presume que talvez seja outro professor. Sim. E eles estão ali... O Jake Gyllenhaal não tá nem aí pra conversar, tá olhando o computador dele, outro cara tentando puxar assunto.
Tu gosta de cinema? E o Jake Gyllenhaal, não. Acho que eu nunca vi um filme na minha vida. Ele é um cara bem pacato, né, cara? Daí ele dá um tempo, assim, e se dá conta, eu tô curtando demais esse cara, vou tentar provocar ele. De repente, não, eu tô num clima pra ver uma coisa mais alegre, assim, que tu me recomenda. Daí o cara recomenda um filme pra ele, ele vai lá, aluga, e quando ele assiste o filme, só que não é quando ele assiste o filme que a gente vê isso, depois dormindo, ele tem um sonho que é uma cena do filme, e é uma cena num hotel, aliás, é filmada do estilo muito legal. Sim. Eu não sei se aquele filme existe ou se foi filmado especificamente. Foi filmado só pra esse, com certeza. Não, acho que só pra esse? Sim, com certeza. Porque ele tem um clima super cinema europeu dos anos 50, 60, assim. Sim. Com as cores super berrantes, atuações super exageradas. E nos fundos tem um atendente de hotel que é o próprio Jake Gyllenhaal, que se vê. E dele acorda meio sobressaltado, assim. Ele começa a pesquisar. Ele assiste o filme de novo, vai lá no trecho, vê o cara. Daí vai nos créditos, pega o nome do ator e procura, daí vai. Daí ele acha o cara, vai até o apartamento do... Não, primeiro ele vai na agência que agencia esse ator, né? Isso. Sim. É exato. Eu acho que essa cena é legal, assim, de quando ele se lembra desse duplo, porque primeiro só mostra ele vendo o filme, mas mostra muito rápido, e depois meio que ele dormindo, e dá a entender essa coisa de que tipo, ele tá dormindo e daí parece que dá... Que vem num sonho pra ele a coisa. Mas eu interpretei como se fosse aquela coisa meio de um estalo, sabe? Que fica uma coisa no fundo da tua cabeça e tu só percebe mais tarde. Tipo aquela coisa de, mas aquele cara que apareceu no filme... tipo, alguma coisa que chamou a atenção dele, ele quis ver de novo. E daí ele viu que, né, tem um ator ali naquele filme que não é... Assim, é um figurante, né? Figurante do filme. Sim. Ele faz um carregador de hotel ali. E ele... Bellboy número 3. Acho que é 3. E daí ele vê, sou eu ali, né? Só sem barba. Daí ele procura o nome do ator nos créditos e acaba encontrando e vai nessa agência. Que, aliás, só pra fazer mais um parênteses, tem uma fala do filme que o Jake Gyllenhaal fala, não sei se de repente eu tenho que fazer a barba. Não, Jake Gyllenhaal, é show. Acho barba é mais legal sem barba, mas tudo bem. Mas, não, eu só ia também uma curiosidade, porque o nome do filme, né, que esse outro professor indica pro Jake Gyllenhaal, se chama Where There's a Will, There's a Way. Né, onde tem uma vontade, tem um caminho. Onde tem vontade? Isso. Que parece que é uma frase que um professor de inglês do Denis Villeneuve falava. Sim, eu vi essa curiosidade. Uma frase bem batida. Só pra Mas enfim, isso era tudo só pra o Alexandre... Não, contextualizar. Para o Alexandre poder terminar. Assim, só para contextualizar, esse filme é um filme doppelganger, sobre o arquétipo ali de doppelganger, como tem várias obras. E só para dar uma definição aqui de doppelganger, é um sósia ou um duplo não biologicamente relacionado a uma pessoa viva, por vezes retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal, e geralmente visto como um prenúncio de má sorte, ou ainda para se referir ao irmão gêmeo maligno, tá? Então essa definição que tem várias obras, assim. E eu acho essa relação dos dois personagens ali, do Anthony e do... como é que é o nome? Adam. Do Adam, os dois com A, aliás. Adam Bell. Ela é muito enigmática. Que é uma pista. Ela é muito enigmática, porque, tipo, ela é muito ambígua, às vezes. Assim, porque tu pode interpretar de uma maneira mais, sei lá, fácil, digamos, um é o oposto do outro. Mas, na verdade, não é tanto, porque tem algumas coisas que aproximam eles. Porque, o Adam é um cara mais pacato, um cara mais tímido, sei lá, tem a vida dele ali, mas, sei lá, bem mais fora dos holofotes, digamos assim. E o outro cara é um ator, tá? O outro cara é um ator que é, tipo, é o oposto, né? O cara que lida com as câmeras, né? Lida com uma visibilidade. Ou com os holofotes, quer lidar com os holofotes. Né? Então tem essa diferenciação, daí tu pode interpretar, então um é o oposto do outro, ou um é o que o outro gostaria de ser, ou um é o que eu... Só que tu nunca chega a uma conclusão, na verdade. E não sei nem se é pra chegar, entendeu? Porque, assim, pode ser... eu tenho minha teoria. Um é o que o outro gostaria de ser, ou um é o que o outro teme ser. Ou um é o bom e outro é o mal. Não tem muito, fica numa zona entre isso, sabe? Porque tem algumas atitudes que se assemelham. Tem uma cena, pra mim, que é muito marcante, do Adam, que é uma vez que ele vai... acho que é a segunda vez que ele vai transar com a namorada dele, que eu esqueci o nome da personagem. Acho que é Helen. Já te digo.
Mary. Uhum. Helen é a esposa do É a esposa do Anthony. do Anthony. É, O ator, né? a Melanie Laurent, né? Isso. Ele vai... E é uma cena bem agressiva ali, eu achei. Tipo, Sim. ela tá desconfortável antes dele chegar. Ou quando ele chega por cima dela, ela já tá desconfortável, né? E tá meio que... E tá negando. Depois ela nega com mais veemência e ele vai por cima dela, assim... Parece que vai ser um princípio de estupro. Assim, pelo menos eu tive essa impressão, sabe? Eu não sei qual foi a visão de vocês dessa cena. Minha também. E pra mim é uma coisa muito forte. Então, tipo, não tem como tu fazer esse juízo, assim, tipo, um representa uma coisa boa e outro uma coisa ruim, porque tem essas atitudes, assim, que não condizem. Então, acho que é uma relação muito enigmática, assim. Eu não consegui decifrar muito bem essa. E nem sei se é preciso. Pra mim preciso, acho que não. Mas pra mim, na minha visão, assim, é que o Adam é a versão mais reprimida, assim, dos dois. Uhum, sim. Uhum. E o Anthony é meio que... Não vou dizer uma... não é uma vida idealizada especificamente, mas é tipo... O que o Adam gostaria de ser. Sim. Completaria traços de personalidade que o Adam tem, sabe? Tipo, lados opostos da mesma pessoa, né? Pode ser. Não tão opostos. É que eu concordo com o Alexandre que é muito mais próximo do que o oposto. Sim, eles são próximos. Sim. Mas... E isso fica, assim, exemplificado imediatamente, assim, quando eles começam a interagir, os dois meio que criam uma obsessão um com o outro, assim, de querer saber mais. Uhum. E daí quando eles marcam... Bom, enfim, o filme vai avançando. A gente não vai entrar exatamente no cena a cena aqui, porque esse é um filme que, assim, ele vai construindo tensão, mas as cenas em si são... Como é que eu vou dizer? Quase banais, são né? cenas simples. Sim. Cenas simples. Uhum. Mas que vão construindo uma coisa, assim. Eu recomendo assistir o filme e depois voltar pra nossa discussão. Inclusive, porque vai fazer mais sentido. Sim. Uhum. Mas, eventualmente, assim, conforme o filme vai andando, eles acabam... O Adam quer porque quer conhecer o Anthony meio que comenta com a mulher dele, e eles riem, quem é esse cara? É um stalker, é um fã, não sei o quê. Ela acha que ele tá tendo um caso. E tem toda uma situação ali entre os dois também. Daí eles marcam de se ver e vão num hotel lá no fim do mundo, porque o Anthony não quer fazer parecer nada, quer ser totalmente discreto. Mas quando chega lá, ele começa, tu tem uma cicatriz também, não sei o quê. E isso deixa o Adam desconfortável e ele sai correndo, assim. Sim. Uhum. Mas essa reação dos dois, assim, é meio que imediata, assim. Quando um vê o outro, tem que meio um interesse instantâneo, assim. E os dois têm a cicatriz, né? A mesma cicatriz. Sim. Exato. Isso depois é revelado um pouco mais adiante. Quando o Adam tira a camiseta no final lá, que ele também tem a mesma cicatriz. Uhum. Sim. Eu tava pensando agora sobre essas interpretações da relação dos dois. Eu acho que, assim... não sei se é tão oposto como o Rafael falou. Me parece que o Anthony, ele é um cara que expõe mais algumas características que As emoções dele também. As características talvez que estejam internalizadas no Adam. Entendeu? Algumas características. Tipo, desde o começo a gente já vê que a relação dele com a esposa, que tá grávida, né? Do Anthony, né? Do Anthony. É problemática, assim. Porque, tipo, a esposa, quando percebe que ele tá falando com o Adam no telefone, ela acha que ele tá falando com uma mulher. Sim, né? sim. E aí ela dá a entender que ele já traía ela. Sim. Porque ela fala, tu vai sair com ela de novo, né? Tu tá saindo com ela de novo. E ele mesmo estando falado com o Adam, tipo, não era verdade que ele tá falando com uma mulher, mas mesmo assim ele não desmente, né? Sim, sim. Ele não faz questão de desmentir. Só um adendo, a esposa se chama Helen e a atriz é Sarah Gadon. Ou Gadon. Isso. Sarah Gadon. Exato. Ela meio questiona o Anthony se ele tá saindo com ela, com a amante de novo, e ele nega, né? Aliás, ele meio que nega, meio que não nega, né? Ele não é firme afirmando que ele já conversa. Era um cara, eu tava falando com um cara. Não me enche o saco porque eu tava falando com um cara. Eu não quero falar disso. É a reação dele. Mas ele não faz questão de desmentir, exatamente. E acho que esse é um ponto interessante que o Alexandre trouxe, assim, porque eu também não me lembrava tão bem dessa cena, mas porque, assim, eu vi algumas entrevistas com o elenco desse filme, incluindo a Sarah Gadon e o Jake Gyllenhaal e o Denis Villeneuve, e um pouco o que a Sarah Gadon ou o Jake Gyllenhaal levaram pro filme foi que a interpretação deles foi de que esse filme é sobre um cara em crise, né? É sobre um homem em crise. E que
seria também a história de um homem que decide abandonar a amante dele para voltar para a esposa grávida. E eu acho que essa interpretação faz sentido, né? Tipo, tem ali como tu entender isso, só que daí essa história de que ele quer... seria essa a história, tipo, de um cara que quer abandonar a amante e voltar para a esposa. Essa é a história, mas ela é vista através do subconsciente desse homem. Então, meio que talvez esses duplos seriam meio que o subconsciente dele, né? Tipo... Enfim, acho que tem inúmeras interpretações. Eu não fiz tanto essa interpretação tão, sei lá, tão subjetiva. Eu compactuo com né? Eu compactuo com a ideia de que isso é a história meio que... Como ela se apresenta mais na superfície, assim. Sim. Mas acho que também tem outras leituras válidas. E acho que também o fantástico da coisa também é interessante e é legal de ser levado a sério e brincar. Sim. Tem um elemento... acho que é um filme que propõe isso. Tem um elemento... Até com a coisa das aranhas. Exato, tal, eu ia falar sobre isso. Tá composto durante o filme inteiro. Que elas não estão no livro, né? As aranhas não estão no livro do Saramago. Foi uma coisa que foi adicionada pro filme. Tem muita... Tu leu o livro? Não li. Tem muita gente que... Eu fui pesquisar depois sobre a aranha, especificamente. Tem muita gente que deu um significado à aranha como se ela tivesse alguma relação com a dificuldade de se relacionar com as mulheres das personagens principais, do Anthony e do Adam, né? Mas isso não é uma explicação definida pelo filme. O filme ele faz questão de não explicar o que é a aranha. E isso, na verdade, ele faz questão contratualmente, porque tem uma curiosidade que o elenco inteiro do filme assinou um contrato de confidencialidade que eles não poderiam falar sobre o que significa a aranha no filme. Então eles tiveram a preocupação de esse elemento em específico deixar Alberto, deixar para a interpretação do público. E eu até fiquei pensando sobre essa interpretação. Realmente, eles têm uma dificuldade, assim, não sei se é dificuldade, mas eles têm um problema de relacionamento com as mulheres ali. O relacionamento do Adam com a namorada é frio, super frio. Distante, né? Frio. Distante. Eu diria que... Cara, isso eu acho uma coisa interessante. Esse paralelo eu acho que é uma das coisas mais interessantes do filme pra mim. Porque um é o relacionamento frio, distante e desinteressado. Que o Adam os dois ali só estão, aparentemente, só pela coisa física mesmo. E o Anthony é o problema oposto, assim. É uma relação intensa demais. É tudo muito emocional, tudo muito tratado ali na base da emoção mesmo, do coração, assim. Sim. Tipo, é o oposto de frio e distante, mas chega a ser uma relação ruim, negativa, porque é muito... Assim, ela querendo saber da vida dele e ele querendo... não me enche saco e não sei o quê. As duas tudo relações... Muito discutido, muito brigado. As duas relações são mais negativas do que positivas, né? Sim, as duas relações não estão nada boas do filme. Exato. E isso também é uma coisa que a Sarah Gaddon falou numa entrevista de que... eu vou pular muito pro final do filme, então depois. Agora não. Vamos deixar a discussão do final e vamos guardar mais. Mas eu queria voltar um pouco, na verdade, para essas possíveis interpretações do filme, né? Porque eu acho que a primeira vez que eu vi, acho que a vez que eu fiquei mais confuso e eu não soube interpretar o filme direito, mas acho que isso foi bom, porque tu não precisa sempre tentar interpretar ou tentar entender. A segunda vez que eu vi, eu acho que faz uns 4 anos, talvez, e que eu tive uma interpretação, digamos assim, não sei se é o termo certo, mas mais metafísica, digamos. Que eu tinha a impressão que aquela eram duas histórias, eram duas histórias meio que ocorrendo em tempos paralelos, assim, sabe? Ou como se fossem, sei lá, realidades diferentes que meio que estão se entrecruzando, de certa forma. Porque também tem uma pista, né, que o Adam, o professor de história, tem uma hora que ele tá olhando alguma coisa no computador e ele pega uma foto dele, uma foto que tá rasgada. E dá a entender que a outra parte dessa foto, a parte que tá rasgada, que a gente não tá mais vendo, que ele não tem mais, é de uma pessoa que tá do lado dele nessa foto. E depois, quando o Adam vai pra casa do Anthony, do ator, tem essa mesma foto, né? Só que não rasgada, que é ele, no caso, o Jake Gyllenhaal, do lado da Sarah Gaddon, que é a esposa dele, né? Então, o Adam, que é o professor de história, tem essa foto cortada pela metade e o Anthony tem essa foto inteira. Então, é como se os dois já tivessem... como se o Adam, em algum momento, também tivesse se relacionado com a Helen, né? Então, isso pra mim, em alguns momentos, quando eu vi pela segunda vez o filme, me passou um pouco essa interpretação de... Será que são, realidades
paralelas, ou tipo, será que é o mesmo cara, só que em tempos diferentes, né? Mas agora, vendo pela terceira vez, eu senti o filme de uma maneira um pouco mais simples, talvez, da interpretação, que é a interpretação que eu fiz, que eu tentei ligar muito com aquele ritual no começo, que aparece a tarântula e a mulher que tá ali no palco vai pisar nessa tarântula. Eu interpretei como se naquele momento, porque o personagem do Anthony tá naquele momento, né? Com a aliança e tudo. Que naquele momento algo aconteceu, por ele tá participando daquele ritual, que se criou um duplo dele. Tipo, alguma coisa, tá aparecendo um helicóptero muito perto aqui. Alguma coisa aconteceu que meio que criou um duplo dele. E meio que alterou uma realidade. Porque mais tarde também tem um diálogo entre o Anthony e a Ellen, que o Anthony fala, eu não sei quem é esse cara que é igual a mim, que quer me conhecer, eu não sei quem é esse cara. E a Ellen fala, não, eu acho que tu sabe o que tá acontecendo. Eu acho que tu sabe o que tá acontecendo. Tem ela implica alguma coisa, né? Como se eles, ou se os dois, se ela e ele, ou só ele, tivessem feito alguma coisa que não deveria ter sido feita e criou alguma, digamos assim, alguma anomalia ou algo misterioso, enfim. Talvez o fato dele frequentar aquele lugar secreto. Eu vou por aí, assim. Porque fica explícito no filme que o Anthony é o cara que frequenta aquele lugar. Porque a gente até, não sei se a gente falou dessa cena, mas numa das primeiras cenas que o Adam vai atrás do Anthony, ele se disfarça, compra um óculos ali, né? Escolhe um óculos e ele vai na agência de elenco. E o cara ali que tá na recepção reconhece ele como se fosse o Anthony. Diz, Anthony, tu tá aqui fazendo um tempão que tu não vinha. Tem um envelope aqui pra ti. Daí tem um envelope, que esse envelope é um elemento importante do filme, né? Que diz ali, confidencial para Anthony St. Clair, né? E aí... assim que ele descobre o endereço do Anthony. Exato. Ele vai até a casa do Anthony. E depois a gente descobre que esse envelope tem a ver diretamente com aquele lugar secreto. E também numa conversa ali, mais pro final do filme, com o cara da casa, do prédio do Anthony, no elevador, quando o Adam aí vai pra casa do Anthony, o cara também fala, eles trocaram a fechadura, eu queria voltar lá, uma coisa assim. Naquele lugar do ritual, né? Se referindo àquele ritual. Então, Sociedade secreta de pervertidos. Exato. Mas essa leitura do Leonardo é interessante. Pode ser que naquele lugar já tenha ocorrido algum fato que gerou essa duplicação. Eu não tinha tido essa leitura. Eu também não, mas eu gosto dessa ideia meio mais metafísica também. Sim. Eu gosto quando o filme abre portas pra pirar em cima, assim mesmo. Sim. Mas outro, só pra complementar ali que o Alexandre falou também, eu acho um toque genial. Ele pega ele descobre o endereço do Anthony, vai lá, e ele tá na frente do prédio, ele liga de um orelhão, que pra quem não sabe, antigamente a gente tinha telefones públicos que se usava na rua. Sim. Ele pega o orelhão e liga pro número do cara, e a mulher dele atende, e a reação dela é, tu tá ligando pra casa. O Anthony tá aí? Não, é tu. Por que tu tá ligando pra casa? Perguntando sobre ti mesmo. E daí ela já começa a ficar confusa também e querer saber. Também tem uma cena seguinte que eu acho muito boa, que é quando ela vai na faculdade atrás do Adam Bell, que ela acha o Anthony fala com o Adam no telefone e anota no papel, Adam Bell, professor de história, não sei o quê. Daí ela vai lá e pesquisa o cara, descobre qual é a faculdade e vai lá. E os dois se encontram, só que ele não sabe que ela é a esposa do Anthony e ela sabe. Só que a reação dela é muito, eu tô vendo o mesmo cara e ele tá fingindo que não me conhece e, tipo, a atuação ali é inacreditável dela, assim. Essa personagem... Tu vê um coração partindo em tempo real. Essa personagem é bem interessante, cara, a esposa do Anthony. Ela me parece ter muito subtexto, né, nessa atuação. Parece que ela já passou por muita coisa. Às vezes ela tem uns silêncios, às vezes ela não fala nada quando a gente acha que ela falaria. Tipo, quando ela vê o Adam pela primeira vez, entendeu? Ela tem umas percepções que parece que ela já sofreu alguma coisa, entendeu? Por isso que parece ela ter uma relação difícil, problemática com o Anthony. E até, tipo, mais pro final do filme, tem uma parte ali que o Adam se passa pelo Anthony, que tipo, a gente entende pela atuação que ela sacou, entendeu? Que ela sabe. Sim, ela sabe. Ela sabe que não é o Anthony, que é o Adam, né? Sim, ela meio que sabe de cara. Ela saca de cara já, né? Tanto que ela fala... Tipo, pra ela não tem nenhum mistério. Bom, tanto que ela... E ela até
pulando um pouco, mas tanto que ela fala, né? Tipo, o Adam tá ali se passando por Anthony, mas ela... Como é que tava a escola hoje? Exatamente, ela pergunta fala. isso. Né? Como é que tava a escola? Como é que tava o teu dia de professor, entre aspas, né? Entre parênteses. E ele não E esperava. ele se faz de louco, ela, tá, ok, não é nada. Uhum. Eu queria falar também numa coisa que eu achei bem interessante, que é como funciona a fotografia nesse filme. Porque... eu tenho uma reclamação. Mas fala. Foi uma coisa que eu percebi agora na nossa conversa, cara. Que é, tipo, eu tinha uma visão do que era fotografia, mas eu acho que ela tem um propósito aqui, que é, tipo, esse filme meio que foge de uma interpretação óbvia, da interpretação superficial ali. Tipo, isso aqui é isso aqui, isso aqui. Ele te pede, um cara pode ser... tá escondendo muita coisa num estereótipo introspectivo, entendeu? Ele pode... E a fotografia, cara, vocês podem observar que ela é amarela. Ela é amarelona o filme quase todo, assim. O que na indústria a gente chama, o termo técnico, amarelo mijo. É tipo isso. É um amarelo e é uma fotografia quente. É asqueroso, assim. Dá um clima meio nojento pra coisa. É um amarelo quente, né? É uma fotografia quente e ela passa um desconforto, meio que asqueroso, isso que o Rafael falou. Só que ela é uma fotografia quente. Geralmente a gente pensa, uma fotografia quente, então é uma fotografia alegre, é uma fotografia amorosa, né? Não. Mas só que não. De jeito nenhum. É tipo... É opressiva pra cacete. Exatamente. Então é tipo, ela meio que foge do óbvio ali. Até ela não... Ela é quente, mas não utiliza muito o vermelho. Ela é amarelona mesmo. Como o Rafael falou, amarelo mijo. Então até eu acho que a fotografia vai nesse... bem utilizada ali. Sim. Eu gosto de fazer brincadeiras com o look do filme, mas eu acho que ele funciona muito bem, assim. Mas, enfim, em termos de história, não tem muito mais, assim. Eles vão... chega ao ponto que eles se encontram lá no hotel, o Adam meio que surta, assim, vai falar com a mãe dele, que também dá outra pista importante. Dá a pista mais importante do filme, talvez. Eles estão conversando, tu nunca teve... Que o Anthony comenta, talvez a gente seja irmão... O Adam. Não sei o Anthony comenta. Desculpa. O Anthony comenta. Tá. Daí o Adam fala pra mãe dele, que é a Isabella Rossellini, fazendo uma ponta incrivelmente boa, só aparece ali por uma cena e vai embora. Sim. Me dá meu cheque, tchau pra vocês. Ela é fantástica, desculpa, mas enfim. Daí, durante a conversa, ele eles estão falando sobre ter um irmão, não sei o quê. E ela, não, tu nunca teve irmão, ele é filho único, eu sou tua única mãe, eu saberia se tivesse tido outro filho, não sei o quê. E daí, meio que no adeus deles... Ela fala, talvez tu tinha que largar essa ideia de ser um ator de terceira linha e de tentar viver ser uma vida séria. De tentar ser um ator de terceira linha. E aí, como se o Adam fosse como se o Adam fosse o Anthony ao mesmo tempo, né? Como se fosse a mesma pessoa. Como se fosse a mesma pessoa. Né? Como tipo... exato. Mas ela também comenta dos blueberries, né? Dos mirtilos. Que ele fala, eu nunca gostei de comer. Que o Anthony adora. E ele não gosta. E o Adam não gosta. E ela fala, tu come teus mirtilos. Ele, nunca gostei disso e tal. E ela, tipo, ela meio que tendo essa impressão, essa ideia, a mãe dele, de que ele adora mirtilos, o Adam, mas o Adam não gosta, né? Sim. E o Anthony, sim. Mas daí eu acho que... Não, vai lá. Não, isso aí é amarrado aí. Depois desse encontro... O Adam sai, tem essa conversa com a mãe, o Anthony fica meio de cara com isso e decide, não, eu vou pegar a tua namorada pra uma noite de amor, ele fala, e tu vai... E essa vai ser a tua punição, porque ele tá meio convencido que ele dormiu com a mulher dele. O Anthony sabe... Ele acusa o Adam. O Anthony acusa o Adam de ter feito isso, mas ele sabe que é mentira, né? Ele que inventou... O Anthony inventou isso pra usar contra o Adam. Pra dormir com a namorada. Que eu acho que a namorada já é uma coisa... Já é uma leitura da personalidade do Anthony que a gente pode ter, entendeu? Que, tipo, é o cara, assim... Total, com base em nada... Né? Ele e com base em nada ele acusa o cara de estar dormindo com a namorada dele talvez porque ele faça isso. Pra atingir um fim dele, e talvez porque ele faça isso. Ele quer por interesse, eu acho. Também, pode ser. Por interesse. Acho que as duas coisas, cara. Ele tem interesse em fazer isso como resposta, mas ele também imagina que a esposa dele esteja fazendo isso porque ele faz isso. Porque é da personalidade dele, então ele acha que o outro faria também. A outra, no caso, faria também. Entendeu? Eu acho que... Exato. Ele é um predador, né? Um cara... terrível. Daí o Adam se submete. O que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, no meu apartamento. O outro sai com a namorada dele e daí, do nada, o Adam tem um
um acesso de iniciativa, finalmente, durante o filme inteiro. Sim. Decide botar uma roupa, sai e tentar se passar pelo Anthony pra passar uma noite com a mulher do Anthony na casa dele. E aí que o filme chega no seu ápice, que a gente vê, tem essa entrecorta a noite dos dois. Uma vai razoavelmente bem, esperançosa, eu diria, e a outra vai terrivelmente mal. Sim. Quando a namorada do Adam nota um sinal de aliança na mão do Anthony. É a marca da aliança. Né, no dedo. Marca da aliança, isso. Que ele é casado, tá com uma aliança, ele tira pra se encontrar com ela, se passar pelo Adam, mas a marca da aliança fica no dedo. Ela vê e tem um treco compreensível. Sim, eles... Meio que corta ali a onda. Eles saem de carro, sofrem um acidente e morrem. E quando eles sofrem um acidente, é interessante que no para-brisa do carro fica um desenho meio que de uma teia de aranha, né? No quebrado ali. Sim, na parte quebrada. Exato. Mas eu acho que... E ao longo do filme a gente tem vários planos que mostram fios de tensão se cruzando, assim, como se fossem teias também. Tem várias construções com isso. Sim, sim. Mas aí também acho que nessa cena aí entre o Anthony e a Mary, nesse refúgio, né? Tipo assim, o Alexandre comentou ali no começo da cena ali do Adam com a Mary, que meio que dá a entender que vai acontecer um estupro, né? E essa cena do Anthony com a Mary é um estupro, né? Porque ela não sabe com quem ela tá transando. Sim. Tipo, é um cara que é igual ao namorado dela, mas não é o namorado dela. E daí eu acho... Ouvintes, consentimento é importante, tá? Não, claro. Porque o filme mostra isso, né? De tipo... Sim. Não, né? Total. Mostra isso total, assim. E daí, eu acho que isso também, acho que de certa forma, ecoa nos dois personagens masculinos, no Anthony e no Adam. Porque o Anthony faz isso, né? O Anthony vai lá e abusa dela. Mas o Adam... O Adam chega na beira do penhasco, assim, e daí na última hora ele... Ok, desculpa, foi mal. Me passei. Mas tu sente que o Adam... Não é ideal também. O Adam vai... Mas também porque daquela situação, ele tá... eu vou fazer isso. Sim. Tipo, ele tem uma coisa quase instintiva, assim. Sim. Mas não é desculpa, não justifica, errado igual. Não é isso que eu tô fazendo. Sim, errado igual. Só tô explicando o comportamento do personagem. Sim. Mas tu, daí com isso tu entende, assim, que o Adam também poderia fazer algo parecido. Poderia fazer isso. Né? Essa é a interpretação que eu tive, cara. Do final do filme. Como a gente tá chegando no final, exatamente essa interpretação que o Leonardo falou agora, pela questão... Assim, tem duas coisas. Tem uma interpretação de doppelganger, do arquétipo do doppelganger, que ele também serve como alguém um duplo que leva como falou na interpretação inicial, mau presságio, né? Ele é um duplo que pode levar a pessoa a fazer atos que talvez ela não faria. Então tem essa interpretação também. E para mim fica muito evidente isso no final do filme com a questão da chave. No final do filme ali, depois do acidente, quando o Adam acorda ao lado da... Putz, esqueci o nome da esposa do Anthony. Da Ellen. Da Helen. Eles acordam e tal, e, tipo, como se a vida estivesse seguindo, assim, como se fosse mais um dia. E aí ele abriu o envelope. Não, peraí. Só rapidinho, só desculpa, é importante dizer isso. Antes, na noite, a gente falou que eles estão juntos ali, ela meio que se liga imediatamente que não é o Anthony, é o Adam. Tenta perguntar pra ele, como é que foi a escola e tal, ele desconversa, eles passam a noite juntos, meio que assim, eles transam, enfim. Tem uma noite íntima juntos, ela provoca ele, perguntando se ele não vai tirar a roupa e tal. E daí, depois de tudo, quando eles estão deitados, abraçados, eu acho, ela fala pra ele, eu gostaria que tu não fosse embora. Sim. E meio que a noite deles termina nesse tom, assim. Enquanto que a noite do Anthony é esse quase estupro, que a outra diz, não, chega, eu não quero saber disso, eu não te conheço mais, me leva embora daqui, vamos embora. E daí saem de carro juntos e sofrem acidente. Sim. Desculpa, Alexandre. Não, mas agora pode falar. Voltando, no outro dia, assim, o Adam resolve abrir o envelope, que ele quer confidencial, e ele acha uma chave que, pelas informações que a gente tem, a gente é levado a entender que é a chave daquele local secreto, né? Que o Anthony antigamente ia, né? E aí ele fala depois para Helen, falou, tu tem alguma coisa marcada para hoje, porque eu acho que eu vou ter que sair, né? E isso para mim é uma interpretação de que, agora ele vai fazer igual ao Anthony, agora ele vai fazer uma coisa que talvez antes ele não faria, mas depois desse encontro com o duplo, ele vai fazer. É uma coisa que
Por isso que eu acho que eles não são exatamente opostos, entendeu? Eles são... Uhum. É mais Sim. parecidos do que opostos. Não, é interessante também que nessa Pra mim cena é bem isso. a Ellen fala pra ele, né? Enquanto o Adam tá vestindo uma roupa que ele vai ficar mais parecido com o Anthony, a Ellen fala pra ele da sala, tipo, tua mãe ligou. E ele diz, beleza, eu depois ligo pra ela, alguma coisa assim. Então isso também acho uma interpretação que leva um pouco a crer que os dois são a mesma pessoa. Não são, tipo... Porque, tua mãe ligou e, tipo, tu sabe que a mãe dele é a Isabella Rossellini. Então, a Isabella Rossellini conhece a Ellen e, tipo, e o próprio Adam responde, beleza, depois eu ligo pra ela como se fosse normal, sabe? Como se ele entendesse o que a Ellen tá dizendo. Eu sei quem é minha mãe, ela sabe quem é minha mãe, então vou ligar pra ela depois. Mas... Então, daí, acho que nesse momento você acaba indo pra um lado de que, tipo... é a mesma pessoa, sabe? Ou um é a projeção do outro, é o subconsciente do outro, enfim. Sim. E vocês se ligaram na questão do envelope? Qual Tem uma chave? Não é isso. O envelope originalmente estava com o Adam, que durante o filme geralmente usa camisas sociais, e quando ele vai se encontrar com o Anthony, ele põe tipo um blazer, eu acho. Uma jaqueta? Não é uma jaqueta, é tipo um blazer social. Não sei se é blazer ou se é um terno. Enfim, o Adam. Um terninho. O Adam ou... O Adam. Tá, sim. E ele põe a carta no bolso de dentro. Ele se encontra no quarto de hotel com o Anthony, que veio de moto. Tá de jaqueta de couro. Sim. E ele entrega a carta pro Anthony. O Anthony pega a carta e sai. Só que daí, no final do filme, o Adam, quer dizer, tá na casa do Anthony, olhando as roupas, escolhe um terninho, põe, ele olha no bolso de dentro e é lá que tá a carta. Como se o terno fosse sempre tivesse sido dele, sabe? E a carta, enfim, foi entregue pra ele mesmo, porque seria ele a pessoa. Sim. Sabe? Isso pra mim também é uma pista muito forte. Sim. Que o filme dá, assim, de que é pra ser a mesma pessoa. Sim. Tá vendo o mesmo bolso que ele botou no carro. Sim. Pois é. Pode ser. Mas é curioso, né? Porque assim, eu até fiquei pensando agora, porque a Helen, ela trata com uma naturalidade muito grande o fato de ela saber que é o Adam, né? Tipo, ela fala, como é que foi a escola e tal. E daí no outro dia ela fala da mãe. Mas tu sabe que é o Adam, mas agora tu falou da mãe do Anthony. Daí, por isso que tu é levado a... Só que, ao mesmo tempo, no começo do filme, quando ela descobre que o Adam é professor, ela tem um estranhamento, né? Então, tipo, essas coisas que pra mim não fecham muito, talvez... Não super encaixam. Né? Eu acho que nada encaixa totalmente nesse filme. Exato, nem sei se é pra encaixar. E nessa cena final, a gente tem a aranha gigante, né? Que a gente não falou. Na real, tem um pouco antes, acho mais pra metade do filme, tem um... Aranha gigante? Tem uma cena que tem... Que filme tu viu, Alexandre? Que tem uma aranha gigante caminhando pela cidade, né? É literalmente isso. Verdade, tem uma aranha gigante caminhando. E tem uma mulher cidade. com uma cabeça de aranha andando... No sonho de alguém, né? Mas é no sonho de alguém, né? Acho que é no sonho do Adam. Do Adam. Tem uma Ele mulher... sonha que tá no que parece ser o hall de entrada desse clube dos tarados sem máscara. Sim, misterioso. E passa uma mulher nua por ele, só que a cabeça dela é uma cabeça de aranha. Só que ela tá andando, que é uma visão bem bizarra. no teto, né? E ele tá andando no chão. Isso. Então eles passam cabeça a cabeça, assim. Ela de ponta cabeça, no caso. Sim. E exatamente daí isso. tem essa referência à aranha, como uma aranha. E daí mais tarde tem, tipo assim, isso pra mim é um dos planos mais curiosos do filme, mais enigmáticos, porque é um plano da cidade de Toronto, ali cheio de névoa, e uma aranha gigante caminhando pelos prédios. Essa é uma imagem que tá num dos cartazes do filme, inclusive. Sim, exato. Tá, e o que tu ia falar da aranha gigante, Alexandre? Não, é só pra ressaltar que ela aparece, na verdade, onde deveria estar a Helen, né? Ele fala com a Helen, ele vai procurar a Helen, e aí ele entra no quarto. Logo depois daquele diálogo com a mãe, quando ele pergunta que, você vai fazer alguma coisa de noite, que eu acho que eu vou sair, daí ela não responde, meio que pra mim, passando a mensagem de que, o cara tá recaindo na mesma coisa de sempre. Daí quando ele chega lá, tem uma aranha gigante que tá toda coada, assim, no canto. Sim. Corta pra ele suspira. E o filme termina com uma trilha sonora legal. É como se a aranha ali talvez representasse essa conduta extremamente problemática, assim, tipo... sei lá, o Anthony, ele era o cara que ia naquele lugar que tem essa mulher com a cabeça de aranha, e aí no momento que o Adam decide que ele vai também nesse lugar, que ele vai começar a fazer essas coisas, agir dessa forma, a aranha aparece pra ele. Então é tipo...
Como se representasse um caminho novo que ele tá tomando agora, que é problemático. Não sei, é uma visão também. Pois é, eu não sei como interpretar essa aranha gigante até agora, assim. Na primeira vez que eu vi, eu imaginei, que a Ellen se transforma nessa aranha, sabe? Mas agora eu tô pensando, eu não sei se a Ellen não tava grávida dessa aranha, sabe? Sei lá. Não sei. É que é muito enigmático, sabe? O filme é secretamente sobre uma invasão alienígena. Desculpa spoiler isso pra vocês. Pode ser. São pessoas aranha, o Anthony é uma aranha também. Cara, mas tem uma curiosidade incrível, cara, que eu descobri sobre esse filme que eu catei ali. Opa! É muito louco isso. Incrível. Não, incrível. Não, olha isso. Traz pra gente. Esse filme é de 2013. No mesmo ano, exatamente no mesmo ano, saiu um outro filme sobre um personagem que tem um duplo, que se chama O Duplo, com Jesse Eisenberg. Tá. Ele é Eu não vi esse filme. Ele é do mesmo ano, de 2013, e ele tem... Os dois filmes, eles têm uma diferença de 2 minutos de duração. Os dois têm exatamente 1h30. Uau! Um tem 1h33 e outro tem 1h31. E o Jesse Eisenberg também. Dois. Seria... Aí eu fiquei pensando, seria um filme o duplo do outro? Provavelmente. Hollywood tem essa tradição histórica de ter anos que tem o mesmo filme, basicamente, saindo ao mesmo tempo. De estúdios diferentes, né? Tem o Armagedon, também saiu na mesma época de um outro filme sobre o fim do mundo, que era parecido. Tipo, é uma tradição meio que histórica em Hollywood, assim, ter filmes iguais, às vezes. Mas o Homem Duplicado tecnicamente não é Hollywood, né? É verdade. É verdade. É um filme independente. Mas é que o fato de ser sobre duplicação torna mais engraçado ainda a curiosidade, porque são filmes duplos, né? Sim. Agora eu vou ter que ver esse do Jesse Eisenberg. Me botou numa... Eu nunca vi também. Fria, eu nunca vi. Eu nunca vi também. Eu nunca vi também. Nunca vi. Eu confesso que eu tenho um problema com o Jesse Eisenberg, que eu acho ele meio... Mas e vocês sabiam que o Homem Duplicado, ele foi a primeira colaboração do Denis Villeneuve com o Jake Gyllenhaal. O outro filme que eles fizeram foi o Suspeitos, mas o Suspeito, eles filmaram primeiro o Homem Duplicado, mas o Suspeitos foi lançado primeiro. Cronologicamente, eles fizeram o Homem Duplicado e daí o Suspeitos, mas o Suspeitos foi lançado antes. Sim. Louco isso, né? Louco. Cinema independente demora muito mais que cinema de estúdio. Que, aliás, o Suspeitos também é um baita filme, com o Hugh Jackman também. Muito legal. Também não vi, tá na minha lista. Esse filme eu vi partes, então não vou dizer que eu vi. Mas assim... Viu? Eu falei que o Leonardo sempre fala isso. Mas assim, dos filmes que eu vi do Villeneuve, que eu vi completos, eu acho que o Homem Duplicado é um dos meus favoritos, assim, talvez junto com o Blade Runner 2049. Eu acho que são os do Villeneuve que eu mais gosto, assim. O Sicário eu não vi também. Mas eu vi A Chegada, Blade Runner. E eu gosto dele. Eu tava vendo a filmografia dele pra pra gravar aqui. Cara, o cara tem uma filmografia consistente, assim, né? Ele dirigiu muitos filmes bons, né? É um dos diretores relativamente novos que eu acho que é mais promissor. Ele não... Ele é mais do que promissor. Nolanizar... ainda tá começando, dá pra se dizer, assim. Pô, como assim? Dá uns 10 anos de carreira pra ele, daí a gente conversa. Mas em 10 anos ele fez um monte de filme. Se tu pegar, tem... Fez um monte de filme que eu adoro. Isso aí... Acho que teve... Ele lançou A Chegada em 2016. Eu acho que depois em 2015 ele tinha lançado... Não, A Chegada em 2016, 2017 Blade Runner 2049. Tipo, o cara não tem férias. Esses são os meus 2 filmes favoritos dele, inclusive. Depois o Duna... acho que eu ponho um Homem Duplicado acima desse, na verdade. Um dos próximos ele vai ser o filme sobre a Cleópatra. Olha só. Legal. O Sicário eu também não vi. Mas enfim, é um bom... Mas voltando uma coisa que eu achei interessante, não sei porquê, a minha lembrança de ver o filme no cinema é que a aranha no final era uma coisa mais ameaçadora, uma presença mais ameaçadora. Sim. E vendo agora, a impressão que dá é que a aranha tá super acuada, tipo no canto assim, eu tô prestes a ser destruída, apesar de ser uma aranha gigante. Então, a minha interpretação ficou bem diferente, assim, que na verdade a aranha representa, não vou dizer fraqueza em si, mas no começo ela começa sendo pisada em cima. Sim. E no final ela reage como se estivesse prestes a também. Sim. Então pra mim fica essa linha, assim, não sei o que vocês acharam disso. O Alexandre... Também, eu nem gosto de entrar, assim, desculpa só, rapidinho. Eu não gosto muito de tentar desvendar simbologias muito a fundo, porque eu acho que às vezes a impressão que dá gutural, assim, de ver a imagem simbólica na tua frente é mais importante.
Sim. do que sim. talvez um significado racional. O que o Leonardo falou antes, não, às vezes a gente não tem que tentar entender, às vezes é uma coisa, um lance mais sensorial e é proposital, tipo, é pra tu sentir mesmo. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual é a sensação que vocês tiveram desse final do filme, assim, qual é o afterthought, por assim dizer. Eu acho que eu sempre tomei essa aranha no final como uma ameaça, mas tu disse que agora o movimento dela é um movimento mais retraído, né? Eu não sei exatamente como é que aranhas fazem pra atacar, não sei se de repente esse é um movimento que elas fazem, tipo, que parece de retração pra depois pular, não sei. Mas ao mesmo tempo, o interessante é que, tipo, pensando agora também na reação do Jake Gyllenhaal, né? Quando ele vê a aranha, porque não necessariamente ele demonstra medo, ele demonstra, tipo, incompreensão, mas também ele solta um suspiro ali, né? Um suspiro meio de, tipo, não sei o que significa aquele suspiro, mas não é uma coisa que ele sai correndo da aranha, né? É algo que, tipo, ele não compreende aquela aranha, mas ao mesmo tempo é como se ele soubesse que algo assim iria acontecer em algum momento. Não que uma aranha ia surgir, ou talvez sim, talvez ele esperasse que uma aranha fosse surgir em algum momento, mas ele esperasse que algo nessa linha, sabe? Algo estranho, algo sobrenatural fosse surgir. Sim. Pra mim, é mais um mau presságio, assim. Tipo, simboliza o caminho que ele tomou dali pra diante, e também eu acho que tem uma relação sobre o trato, esse trato tão problemático e condenável com as mulheres durante o filme. Com a Helen e com a Mary. Eu sempre esqueço. Mary. Com a Mary e com a Helen. Eu tive essa percepção, assim, também. Também tem aquela cena da mulher caminhando com a cabeça de aranha, né? Então eu acho que tem essa relação também. E também é porque no momento que ele resolve que vai para aquele lugar, né? O que vai começar a agir, talvez como o Anthony agia com a Helen, a gente vê uma aranha onde estaria a Helen. Então eu acho que também pode ter essa relação, assim, da forma condenável que eles tratam as mulheres. Não sei. Ainda um pouco nessa linha da aranha, acho que também tem essa questão. Bom, a aranha é evidentemente também muito conhecida por teias, né? E eu não sei também o quanto esse símbolo de teias que aparece em boa parte do filme. Aliás, no filme que o Adam assiste e onde ele encontra o duplo dele, nesse filme, que se passa num hotel e tal, tem ali numa hora aparece um homem de gravata e na gravata dele tá desenhado uma teia de aranha. Não sei se vocês perceberam. E eu também não tinha percebido. Eu também não sei o quanto tem essa ideia também da teia de aranha como algo que tá tudo conectado, sabe? Tá tudo interligado, sabe? E daí acho que por isso, quando eu assisti o filme pela segunda vez, 4 anos atrás, mais ou menos, eu tive um pouco essa sensação de como se fosse, tipo, possibilidades paralelas, realidades paralelas, interligadas, conectadas, se confrontando, assim. Né? Porque, enfim... Mas acho que, ao mesmo tempo, esse símbolo da teia também pode, talvez, simbolizar aquela sociedade secreta, né? Porque a sociedade secreta parece que tem uma certa fixação por aranhas. Então, eu não sei o quanto o símbolo deles também poderia ser uma teia, né? Mas acho que tudo fica no ar de propósito, assim, né? Acho que Sim. Eu acho que isso também é um dos principais méritos do filme, porque tu entende que a proposta desse filme é não ser totalmente compreendido, mas tu entende que, tipo, isso é algo feito propositadamente, né? Não é algo que tem... Mas as mensagens do filme não se perdem por causa disso, que é importante. Exatamente. Não é algo que é feito pra... que tem um sentido, mas é feito de uma maneira tão confusa que tu se perde, né? Não é isso. É algo pra tu não entender. Não é David Lynch, que apesar de eu gostar, às vezes sofre um pouco dos temas do filme ficarem perdidos porque tu não consegue compreender exatamente como as coisas se conectam ou por que se conectam. Pra mim tem um pouco também, agora eu tava pensando, tem um momento que é subtexto virando texto e é a primeira fala do filme, que é o Jake Gyllenhaal na aula dele explicando o que é ditadura. Ele fala, é sobre controle. Sobre controle de informação e blá. É uma fala que ele repete. Mas pra mim, sim, o destaque inicial é sobre controle, me deixou pensando, de certa forma, todos os personagens desse filme estão lidando com controlar alguém, ser controlados, estar sob controle da própria vida ou não, ter perdido o controle da própria vida. E meio que é um tema, assim, pode ser que a teia se conecte a isso, assim, que todo mundo é controlado por alguém, todo mundo tá na teia de alguém. Sim, eu acho que eu tenho uma interpretação agora que me surgiu que vai ao encontro dessa daí. Porque, assim, controle, estar
tomar o controle tem muito a ver. As pessoas querem ter o controle, então elas querem compreender a situação. Eu acho que também, a gente falou várias vezes isso sobre interpretar, né? Interpretar, se é necessário interpretar. Eu acho que o filme também faz um comentário sobre essa necessidade de tentar sempre decifrar tudo, tentar sempre entender. E isso tem a ver com controle, né? Pra tu ter, eu preciso controlar o que está acontecendo comigo, então eu preciso saber, preciso entender tudo, exatamente tudo. E eu acho que... Você assistiu um vídeo no YouTube do fim explicado, o final explicado. Eu não cheguei a fazer isso. Não, eu também não. Eu tô falando que, só ilustrando o que o Alexandre falou, que pra estar no controle, eu preciso assistir o final explicado no YouTube. Eu nunca vejo, eu gosto de deixar os finais, se são confusos, eu gosto de ficar confuso. Me deixa na minha confusão, eu vou lá pensando e com o tempo vou tirando minhas próprias conclusões, eu gosto mais. Eu acho que é uma proposta do filme também, não é só uma interpretação, é uma proposta criticar essa busca incessante por entender tudo, decifrar tudo a todo tempo. E isso também tem a ver com controle, como tu falou. 100%. É uma das coisas que eu gosto nesse filme, e é o que torna ele interessante, é que todas as teorias que a gente disser aqui, tu pode olhar num filme e nenhuma delas vai fechar 100%. Sempre vai ter uma discrepância. Exatamente. Sempre. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que abre o filme assim, para diversas visões, interpretações. Inclusive tem uma fala do Anthony no começo do conflito ali que tem a ver com isso, que ele fala pro Adam: tá, mas por que tu quis saber quem eu sou? Porque, alguma coisa ele fala assim, sabe? Por que tu quer investigar isso? Por que tu veio atrás de mim? Entendeu? Como se, tipo, por que tu quer a resposta? Mas outra coisa que eu me lembrei também, e é uma palavra que, se não me engano, tá escrito no quadro do Adam na sala dele, na sala em que ele dá aula, é caos, né? E o filme abre com uma epígrafe, que também tá no livro do Saramago, embora eu não tenha lido o livro, que é tipo... Caos é a ordem ainda... Não, caos é a organização... Como é que é? É a ordem caos, ainda não decifrada, alguma coisa assim, né? É a ordem ainda não decifrada. Acho que é por aí. E eu acho que isso... Caos é a ordem não decifrada, isso aí. Isso tem muito a ver com o filme, né? Tipo, caos é a ordem ainda não decifrada. E talvez até por isso tenha essa certa ideia de algo que é... Algo que parece caótico, por esse filme em parte parece caótico na sua estrutura, nas suas ideias, mas é porque ele não tá ordenado, não tá decifrado. Mas acho que isso também passa a ideia de que, tipo, é como se fosse uma história vista fora de ordem até, talvez, sabe? Ou em... Enfim, como eu falei antes, meio que em diferentes possibilidades, em diferentes realidades. Sim. Eu gostei muito dessa da hipótese que tu levantou de repente a história ser realmente só contada fora de tempo e que o Anthony e o Adam são a mesma pessoa, são um círculo, assim, que se completam e um eventualmente vira o outro. E o final também leva a isso. Que no final, tecnicamente, o Adam se torna o Anthony. Exato. De certa forma. Exato. Sim. E talvez o acidente seja um processo de transição do Adam. Né? Sabe? Tipo, como uma morte simbólica. Essa pessoa que eu era que morreu e agora eu sou uma pessoa diferente. Que vai criar um ciclo e vai ser a mesma pessoa. Larguei minha amante agora, e agora a gente vai brigar porque eu tinha uma amante. E eu acho que tu não sabe, mas tu sabe, mas eu não quero admitir que tu sabe. Enfim, aquela situação. E talvez essa amante, eu acho que talvez não sei se faz sentido, mas eu acho que essa amante que a Helen fala no começo do filme talvez seja a Mary. Eu acho, com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que é. E acho realmente isso, Alexandre. Pode ser muita coisa do acidente. Daí ali o Anthony morreu, né? O cara que quer ser ator morreu e nasceu o cara professor. Né? Nasceu o Adam, que se torna professor. E daí, sei lá, E daí ele, só que o Adam professor também tem uma amante, né? Que pode ser a mesma amante de antes do acidente. Então é meio como se ele estivesse fazendo esse círculo vicioso, de certa forma, né? Sim. Né? Porque daí ele volta... O que também conecta com o começo do filme, que são círculos também. E ele fala que a ditadura são ciclos e que se repete ao longo da história também. Sim, enfim, tudo vai... Exatamente. A gente tá tecendo a nossa teia do filme. Exato, a nossa teia. Nossa teia particular. Mas assim, uma outra consideração que eu queria fazer é que esse filme faz... É raro filmes fazerem isso. Geralmente filmes gostam de ter uma narrativa mais extensa ou abranger mais história. Esse é um filme que é basicamente um conto filmado. Tipo, pode ver pela nossa descrição, não tem muito mais filme além do que a gente falou aqui. Tem algumas cenas e tal, obviamente.
porque o filme tem 1h30, mas Sim. de história em si é bem pouca coisa que ele aborda. E ele faz isso muito bem, ele desdobra isso muito bem. Sim. E isso é uma das coisas que eu mais gosto quando o filme faz, assim, que não vou me propor a contar muita história, vou pegar esse recorte dessa situação e focar nisso, sabe? Sim, sim. Exato. Eu acho muito legal quando filmes conseguem fazer isso. Eu também. Sim. Assumir a postura de um conto mesmo, não de um... Eu acho que A Bruxa, por exemplo, também é um filme que faz isso muito bem. Pega ali um recorte minúsculo de uma situação, conta a sua história e vai embora antes de... não, mas o que estava acontecendo e o que veio antes e o que veio depois. Sim. Exato. Não importa, o que importa é o que aconteceu ali. Exato. E também é um filme que suscita muitas coisas e não responde todas elas. E é fascinante. Mas enfim, pessoal, considerações finais. Eu gosto muito desse filme. Eu recomendo, assista. Eu amo esse filme. Tu ama esse filme? Cara, recomendo com todo o coração. Amo esse filme. Cara, As meus filmes favoritos. Eu acho assim, na primeira vez que eu vi esse filme, eu achei ele um pouco confuso. Eu achei, filme legal. Eu não tinha desgostado do filme. Segunda vez que eu vi, eu achei, esse filme é bom. Tipo, saí com a expressão, esse filme é muito bom. E eu achei muito interessante. Eu achei ele mais interessante ainda depois da nossa conversa, assim. Eu achei muito, muito legal, assim, a gente explorar esses caminhos e compreender que, na verdade, a gente não precisa compreender. Eu acho. Sim. Eu achei massa. Eu gosto, acho legal se manter aberto. Inclusive, assim, digo como conselho pra vida, sempre que uma coisa puder ter mais de uma interpretação, houve outra interpretação. É verdade. Pensa um pouco naquilo, põe aquilo dentro do teu sistema, respira aquilo um pouco, vive aquele momento. Cara, é importante. Ter essas perspectivas é sempre legal. Mesmo que depois o diretor venha e estrague tudo dizendo, não, o filme não é sobre isso, é sobre não sei o quê, não importa. Se tu tirou algo, é teu, sabe? Isso eu não acho uma atitude legal. O diretor, algum realizador vir e dizer, não, na real é só isso aqui. Ou é isso aqui. Acho que isso não é o papel. Não é o papel dele nem do filme. Ou as pessoas entenderam errado. Não. Exato. Não, é aquela velha história, né? A obra ela tem que se sustentar. Né? Nenhuma sessão de cinema vai ter um diretor... Sim, depois do filme explicando o filme. Ou ao longo do filme explicando, isso aqui eu quis dizer tal coisa. Não. Ainda bem. Só em festivais de cinema muito especializados. A obra tem que falar, ou tem que sugerir, ou tem que suscitar as tuas reflexões que são próprias. Então, não adianta, todo mundo entendeu meu filme errado. Não foi isso que eu quis dizer. Cara, tu disse, tá lá. Isso aí é meio ditador, exato. Assim. Mas eu assisti esse filme, como eu falei, 3 vezes, se eu não me engano. E acho que as 3 vezes foram depois de ter terminado o filme, foram perspectivas bem diferentes, assim. A primeira vez eu sei que eu gostei do filme, o filme me encantou, assim, pra uma coisa bem diferente, mas eu acho que eu não saí do filme com alguma teoria, assim, sabe? Alguma ideia do que esse filme, qual é a moral desse filme, digamos, né? Como é que esse filme se encaixa, mesmo ele não se encaixando. A segunda vez que eu vi, eu tive uma interpretação mais digamos, metafísica, assim, é uma história fragmentada ou que se passa em tempos diferentes, como se fosse um ciclo. E dessa terceira vez eu senti mais como algo aconteceu nesse ritual dessa irmandade secreta que, sei lá, desembaralhou o tempo ou criou um duplo num lugar que ele não deveria existir. Enfim. Massa. Eu a primeira vez que vi... Quando eu saí do cinema, eu já saí... Foi um filme que ficou na minha cabeça, assim. Eu fiquei pensando nele um tempão. Revi também ao longo dos anos várias vezes. Sempre... Enfim, essa última reassistida, pra mim, foi uma das mais prazerosas, assim, por assim dizer. Que foi um filme que, pra mim, fluiu só. Às vezes tem aqueles filmes que a gente fica olhando o tempo, se tá passando e tal. Sim. Pelo menos eu tenho esse cacuete. Esse foi um filme que eu sentei pra assistir, assim. Sim. Só entrei nele e tava dentro da viagem. E quando acabou, eu... Era bem mais curto do que eu lembrava. Podia ter mais. Quantas vezes tu viu esse filme, tu sabe? Não sei dizer, cara. É que assim, eu não... Pra mim é mais fácil dizer quando eu vi várias vezes, quando eu vejo uma vez atrás da outra, assim. Mas foi ao longo dos anos, assim, toda vez que eu abria um serviço de streaming e via lá, vamos ver de novo. E vi pedaços na TV também, no estilo, na tradição do Leonardo. Então, ao longo dos anos, eu devo ter visto pelo menos umas 5 vezes. Uma curiosidade. 10 anos, né? Praticamente. Sim. Esse filme, eu fui ver agora, pra quem quer ver. Eu acho que ele tá disponível no NetNow e no YouTube pra alugar também. Só que eu não achei cópia legendada. Só tem cópia dublada. Ué? Então, não, aí é um pecado. Eu reassisti ele dublado.
Então, interessante. Sim. não sei, mas recentemente ele estava em plataformas, não sei se estava na Amazon ou na Netflix. Eu sei que eu vi, sei lá, uns 2, 3 anos. Eu também. E ele saiu. E aí agora acho que ele tá só para aluguel mesmo. Esse é o lado ruim dos streamings, que as coisas às vezes somem. É verdade mesmo. Esse é o lado, às vezes voltam também, então tem sempre esperança. Exato, exato. Tipo, a não ser que a tua preferência mesmo seja ver filme dublado, é uma pena, porque a linguagem, pra mim, faz falta nesse filme, especificamente. Tem filmes que eu diria que, ok, não faz tanta diferença. Aliens 2, O Resgate, eu vi mais vezes dublado do que legendado. Não muda fundamentalmente a experiência. Tem filmes que tem memória afetiva com ele dublado, né? Exato! Sim. Ou Simpsons. Simpsons eu não consigo ver na linguagem original. Sim. É inconcebível pra mim. Mas enfim, chegamos ao fim dessa discussão sobre o Homem Duplicado. E agora nós vamos para aquele bloco favorito de todos, que o Leonardo adora especificamente. Eu adoro. De recomendações baseadas nesse filme. E vamos começar por ele, o homem, o mito, a lenda, Alexandre Rossi. Eu sou o homem, o mito, a lenda. O que tem pra recomendar pra gente? Hoje tu é. Então, eu tenho 3 recomendações. Valeu. 3? Um filme, longa-metragem, um filme curta-metragem e uma série. Tá? Alguém fez o dever de casa, hein? Todas têm essa questão... Nota 10 com estrelinha pra ele. Do Doppelganger. O filme é o Us, do Jordan Peele. Já falei várias vezes aqui no podcast sobre esse filme. Eu acho excelente esse filme. Ele tem essa questão da duplicação, da família duplicada. Só que é uma pegada mais terror, assim. Eu acho maravilhoso. Eu gosto muito desse filme. Eu acho também. Acho esse filme sensacional. O outro filme é um curta-metragem brasileiro da Juliana Rojas, chamado O Duplo, que é a história de uma professora, uma jovem professora, que quando ela enxerga a duplicação dela, ela enxerga pela janela da escola, daí a vida dela começa a ruir, assim, coisas estranhas e ruins começam a acontecer como se fosse realmente um mau presságio. É um curta-metragem de terror, muito legal, assim, da Juliana Rojas, tá? Chamado O Duplo. Tem no YouTube, se quiserem ver, tem no YouTube. Eu acho que eu já vi isso aí. Boa. Já ouvi falar. Curta quando se recomenda, é sempre bom dizer se tem no YouTube, coisa assim, Sim. porque é difícil achar. É difícil. Mas esse aqui tem fácil no YouTube. E a série é, uma série maravilhosa, talvez a melhor série original da Netflix, assim. É difícil falar isso, mas eu lembro que teve uma vez que ela foi eleita pelo Rotten Tomatoes, não sei se acho que foi uma votação popular pelo Rotten Tomatoes, como a melhor original da Netflix. É uma série alemã chamada Dark, que é uma série que trabalha com essa questão dos ciclos. A nossa conclusão final ali, o que o Leonardo está falando, do ciclo se repetir. Dark trabalha muito com isso, mas também tem a questão de linhas temporais diferentes. Uma coisa tipo viagem no tempo, mas que tudo se repete. E a série, ela foca nisso, né? Ela sempre diz, é um ciclo, tudo se repete. E então tem várias versões das mesmas personagens. E incrível o trabalho de produção de elenco, porque a gente reconhece as personagens mesmo sem a informação, a gente reconhece só pelo ator escolhido, entendeu? Pra representar duas personagens. Vale muito a pena ver essa série, cara. Já finalizada, tem 3 temporadas disponível na Netflix, original da Netflix. Era isso. Esse eu quero ver. Eu sempre vou ter a lembrança a primeira vez que eu tentei ver Dark, faz tempo já, mas eu tava num momento assim meio ruim na minha vida, não tava muito feliz. E a série começa com uma forca, assim, um quadro, eu vi aquilo e vinha um cara se forcar, chega, não vou conseguir ver isso. Não é agora. Mas até hoje eu acabei não assistindo, assim. Eu quero retomar, porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa série. Tribo. Tua sugestão. Leonardo, Vai lá, Rafael. Tuas sugestões. Minha sugestão? Tuas sugestões. Tá, minha sugestão é o filme Gêmeos, Mórbida Semelhança, de David Cronenberg, no qual o Jeremy Irons faz 2 irmãos gêmeos que são ginecologistas. Um é um cara um pouco mais, como é que eu vou dizer, mulherengo, expansivo e barulhento, assim, como presença. E o outro é mais retraído. E esse mais mulherengo, enfim, ele tem casos com as clientes dele, faz um monte de coisa não ética, digamos assim. E quando ele cansa das relações, ele simplesmente começa a mandar o irmão dele ir no lugar dele e não fala para essas mulheres. Então eles fazem essa troca bizarra, assim. E daí as coisas só vão ficando cada vez mais estranhas e sinistras e bizarras. É um filme do David Cronenberg, é sensacional. Jeremy Irons destrói tudo, vale muito a pena. E é perturbador, profundamente perturbador.
Um dos filmes que mais mexeu comigo, assim, que eu vi. Eu assisti faz bastante tempo já e não tive muita coragem de revisitar ainda. Uhum. Mas um dia ainda quero rever. E passo a bola pra ti, Leonardo. Muito obrigado, Rafael. Eu tava aqui tentando procurar alguma sugestão. Não, na real, assim... Peraí, você tava no Google agora? Não. Você não pensou nisso antes? Você não planejou a tua presença? Não, na dúvida. Planejei na tudo dúvida, antes, né? Na dúvida é Mortal Kombat ou 007, cara. Vai ter Mortal Kombat 2. Não, o que eu ia dizer é que sim, o que eu me lembrei agora é que eu ia dar uma sugestão, só que uma sugestão que eu já dei no último episódio, no último episódio de Batman, que é um quadrinho chamado Batman, o Impostor, onde um Batman, que é um impostor, que é um falso Batman, começa a matar vilões de Gotham City. E daí acabam colocando a culpa no Batman verdadeiro, digamos assim. Que, de uma forma ou de outra, é uma história de duplo, né? Querendo ou não. Sim. Mas agradecendo aqui ao Dr. Google, tem o filme do Christopher Nolan, que é O Grande Truque, né? Que também lida com isso, né? Isso não é um spoiler? Não? Esse filme tem muito. Eu acho que é um gigante spoiler. Não, quem não viu esse filme, me desculpe, mas spoilers. Spoilers aconteceram. Eu vou botar aqui em tudo que é parte que é spoiler. Não, essa parte aqui ninguém vai ouvir. Não, eu vou deixar a recomendação porque ela vale, mas eu acho que tu espalhou algumas coisas que não precisava. Tá, tudo bem, bota um pin, então. Tá. Eu só vou recomendar, então, que agora me lembrei de Clube da Luta, né? Pô. É verdade. Esse eu só não vou verdade. dizer por que eu vou recomendar, porque daí o Rafael vai dizer que eu tô dando spoiler também. Mas... É verdade. É de verdade demais. Aliás, eu ia dizer uma coisa. Aquele negócio que a gente fala que filmes não têm interpretações erradas, eu cancelo pro Clube da Luta. A maioria das pessoas interpretou esse filme completamente errado. Esse filme não é sobre bater em pessoas. Não, acho que não. E o Brad Pitt não é o herói do filme e não é uma pessoa a ser admirada. Isso com certeza não. Sim. Pois é. Enfim, chegamos ao final de mais um episódio. Desculpa qualquer coisa com os spoilers. A gente vai tentar... Tudo bem, a gente te perdoa, Rafael. Nos estúdios. Você pode seguir nas mídias sociais. No Twitter em @queroverpodcast. No Instagram em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar mensagens nessas duas plataformas. A gente averigua e responde quando pode. Você pode nos mandar e-mail em euqueroverofilme@gmail.com. Por favor, nos avalie no seu app de podcast favorito. Se ele permitir que avalie. Eu não sei quais permitem, na verdade. Eu acredito que a gente é um podcast 5 estrelas. Mas não sou eu que tenho que dizer isso. Não é o Alexandre que tem que dizer isso. O Leonardo pode dizer, mas não é ele que tem que dizer também. A gente é um podcast 5 estrelas. É você, ouvinte. E você pode me seguir no Twitter em @Rafael_Coelho, Leonardo. @Léo Wittmann. E Alexandre. @AL_Rossi. E até daqui a 2 semanas voltaremos. Voltaremos, então? Os dois falaram? Tchau, pessoal. Tchau!